paz seja convosco. Que bom poder cumprimentar você, meu querido amigo, minha querida amiga, em mais uma manhã. Logo despertamos interessados em conhecer e ouvir a voz do Senhor. Está começando o programa Primeiro Deus, o seu encontro matinal com Deus. Aqui nós paramos para ouvir o que Ele tem a nos dizer através de sua palavra. Que bom ter a sua companhia. Você que está aqui no estado de Santa Catarina, nos acompanhando pelo SBT, ou você que nos assiste em qualquer estado ou país do mundo através do YouTube, você é muito bem-vindo a mais um programa. Estamos numa série muito especial, estudando a respeito dos milagres de Jesus. E hoje vamos estudar mais um milagre. Vamos ver Jesus curando um homem de lepra. Isso mesmo, a lepra era considerada o dedo de Deus. É como se Deus colocasse o seu dedo sobre uma pessoa. Alguns pensavam que era uma maldição divina. Vamos entender hoje um pouquinho sobre essa doença e entender um pouquinho sobre o sofrimento humano. Mas mais que isso, hoje vamos entender também que Cristo é aquele que tem a cura para nos oferecer. 2000 anos se passaram desde que Jesus esteve nessa terra, mas ele não perdeu o seu poder de fazer milagres. E se você está em busca de um milagre, você chegou ao lugar certo. Aqui vamos olhar para a Bíblia Sagrada e vamos confiar que Deus fará por nós os milagres que nós tanto precisamos. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso café da manhã. Todos os dias a gente se encontra aqui para dicas de saúde. Essa semana temos a alegria de receber a doutora Loislene Perito Melo, ela que é otorrinolaringologista e também trabalha com medicina estética. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os cuidados com a voz e com a garganta. Doutora Lois, muito obrigado por seu tempo, né? Essa semana toda com a gente, né? Obrigada, pastor, eu que agradeço. Prazer receber você aqui no programa, espero que volte mais vezes, temos muitas coisas a conversar ainda. Mas hoje, então, queria aproveitar a sua presença aqui para falar um pouquinho, então, com relação à garganta, né? Os cuidados que nós devemos ter com a garganta, né? Isso impacta na nossa voz e todos nós dependemos de uma boa comunicação, né? Pastor, é engraçado, assim, ó, tudo, uma coisa, assim, eu vou falar, Deus é perfeito mesmo, assim, fez a gente de uma maneira que funciona perfeitamente, porque uma coisa está atrelada à outra. Até a garganta depende do nosso nariz. Olha. Né? Então, assim, a pessoa que respira muito mais pela boca, que tem qualquer alteração nasal, desvio de septo, rinite, sinusite, polipose nasal, a criança com adenoide, enfim, começa a ser um respirador bucal, ele também vai ter alterações de garganta, porque ele vai ter uma sequência de faringites e laringites pelo fato de respirar ser respirador oral. O nariz foi feito para aquecer, para controlar a velocidade do ar que entra para o nosso pulmão. A garganta não tem essa função, né? Então o ar fica agressivo para nossas cordas vocais, né? Agora, os cuidados para quem realmente trabalha com a voz, usa a voz e fala muito, é tomar bastante água, se hidratar bastante. Existe aqueles gargarejos que eu vejo na prática que funciona, que você pode fazer um gargarejo frequente com água e bicarbonato, né? Qual seria a dosagem de bicarbonato? Eu oriento colocar assim mais ou menos um meio copo de água, assim com meia colherzinha de café, de chá de bicarbonato ali. Né? Já é o suficiente e faz frequente esse gargarejo, né? Evitar gritar, evitar cantar muito alto, né, preservar a sua voz nesse sentido e cuidar do nariz, né? Tem que cuidar do nariz para poder ter uma laringe, faringe adequada. Nós estamos aí numa estação do inverno, né? A gente percebe que nessa época há um aumento, né, dessas doenças respiratórias, etc. Quais seriam os principais cuidados com o nosso nariz aí? O uso do ar-condicionado, né, é uma coisa que afeta bastante, as pessoas às vezes ligam o ar no quente, no carro no ar no quente, então esse sair do ambiente quente para o ambiente frio... Essa alternância não é muito boa. Essa alternância não é boa. O ar-condicionado em si, essa é uma pergunta que eu queria fazer para você, o ar-condicionado em si, ele é prejudicial? É difícil dizer que é prejudicial, não deveria ser, né, vamos dizer, mas para algumas pessoas ele afeta mais,
justamente quem já tem problema de respiração. Nesse caso é cuidar com a limpeza sistemática, né? Aí tem que cuidar com a higienização do ar-condicionado, e quem tem rinite, que tem problema de alergia, tem que cuidar. E quem é respirador oral, o fato de ficar respirando um ar muito frio ou muito quente num ambiente fechado, vai desidratar a garganta. Qual seria a temperatura ideal? 21 a 23 graus, de né? 21 a 23. Né? Mas eu não digo só a temperatura. Eu acho que está muito mais influenciado, além da temperatura, ao vento, a velocidade do vento. A pazinha do ar-condicionado está direcionada a você. No verão, às vezes as pessoas dormem com o ar-condicionado ou com o ventilador direto na cama. Então, não é só a temperatura estar baixa, é o vento constante em você, no seu nariz, no seu corpo. Isso também predispõe mais a obstrução nasal, a desenvolver ali uma rinite vasomotora pela exposição ao fluxo do vento e a desidratação da garganta. Ok, e água aí, qual é o recomendado para cada pessoa? A regrinha básica que a gente utiliza ali são 30 ml por quilo de peso, né? Então dá em torno ali de 2.100, 2.500 ml por dia. Pode tomar mais? Pode tomar mais. Excesso faz mal? Também excesso faz mal. Não precisa tomar 5 litros de água, também não é adequado. Agora, se tomar menos de 1 litro, 1,5 litros, fica predisposto a todos esses efeitos do ar-condicionado, exposição solar, ao uso excessivo da voz. E o ideal é que essa água seja ingerida nos intervalos das refeições. O ideal é no intervalo, né? Eu sou daquela que durante a refeição não deveria ingerir líquido, né? Aí já entra outros problemas, né? Tipo, mas isso afeta a garganta, isso afeta o nariz? Não necessariamente a garganta e o nariz, mas o fato de você ingerir líquido durante a refeição, no funcionamento do organismo, eu vejo que afeta ou predispõe que as pessoas tenham refluxo gastroesofágico, né? E aí sim afeta a garganta e o nariz. Então aí a gente já entra na parte do aparelho digestivo junto com o otorrino. Eu tenho refluxo gastroesofágico e tenho disfonia, que é a rouquidão. Ele vem para mim porque tem uma rouquidão, eu vivo rouco, mas eu não uso ar-condicionado, eu bebo bastante água e não trabalho com a voz. Não conecta com o líquido na refeição. Aí tu vai lá ver, ele toma muito líquido na refeição, principalmente refrigerante muitas vezes, tem um refluxo gastroesofágico e esse refluxo está dando uma laringite crônica que às vezes só se manifesta com uma disfonia, com uma rouquidão, entendeu? Eu não tenho dor de garganta, ou então eu não tenho dor no estômago, eu não tenho refluxo. Não precisa ter dor no estômago para ter o refluxo. Muitas vezes cursa sem a dor e cursa só com a rouquidão. Que interessante, né? Aí você vai investigar. É uma alteração de hábito alimentar, que se você tirar o líquido na refeição, jantar mais cedo antes de dormir, não jantar e deitar, a postura para dormir vai preservar a sua garganta. E pastor, tem tanta coisa, a gente começa a falar, e tem tanta coisa que fica atrelada à garganta. É por isso que ela vai voltar aqui outras vezes, já está convidada, vai voltar outras vezes, e você não pode perder que nós vamos falar sexta-feira sobre a medicina estética. Você vai gostar muito dessa entrevista, tá bem? Obrigado, doutora, por hoje. A gente volta amanhã com esse mesmo quadro e agora é com você, pastor, o Momento da Oração Intercessora. Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao programa Primeiro Deus e nesse momento nós estaremos falando sobre oração. Todas as manhãs nós nos reunimos para orar. A nossa equipe está orando também por você que tem enviado seus pedidos. Esse endereço aí do Instagram está à disposição para receber aqueles pedidos que você gostaria que nós orássemos aqui no programa por eles. Então não esqueça, mande para nós através do Instagram. A Janaína, por exemplo, ela mandou aqui um pedido especial porque ela, a sua sogra, seu esposo estão abrindo um restaurante. Ela pede a bênção de Deus sobre esse empreendimento. O Cláudio Omar Lima está pedindo aqui oração por um problema específico e por toda a sua família. Então, se você tem algum pedido, mande para nós. Nós teremos o prazer de orar por você e com você. Jesus, ele prometeu que ele aliviaria os fardos. Ele disse, eu vos aliviarei. Ele é aquele que tira a pressão do dia a dia. Quando somos, muitas vezes, tentados a fazer algo incorreto, quando somos tentados a cometer um erro, quando somos levados
a cometer uma ação que vai desviar o nosso foco do Evangelho, daquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, devemos estar constantemente em busca dele. Tornar cada minuto do dia um minuto com Jesus é o desafio de hoje para mim e para você. Quando as coisas estiverem muito complicadas, pare para orar. Vá a um lugar tranquilo, encontre um lugar de descanso, um lugar silencioso onde você possa conversar com Deus e abra o seu coração. Diga a Ele o que você está passando, fale para Ele das suas dificuldades, fale para Ele das coisas que você gostaria de ter feito e não fez naquele dia. Deus está aí com você e eu gostaria de orar para que o seu dia fosse ao lado dele. Vamos orar? Querido Deus, 1 minuto sem Jesus e nós somos tentados a fazer coisas que não gostaríamos de fazer. A vida, Senhor Deus, é uma vida de desafios. O dia hoje será um dia de desafios. Mas ao longo de cada minuto desse dia, coloca nossa mente, o nosso coração na Tua Palavra, para não pecarmos contra o Senhor, para não pecarmos contra os nossos princípios, para que estejamos envolvidos, Senhor Deus, pelo amor da Tua Palavra, que no trato com as pessoas com as quais nós iremos conviver hoje, para que no trabalho, na escola, na universidade, em qualquer lugar em que estejamos inseridos, nós possamos lembrar que o Senhor anda conosco hoje. Querido Pai, abençoe a cada amigo, a cada amiga que nos ouve de casa, que está conectado nessa mensagem. Talvez ela esteja chegando através do YouTube, através da internet, um tempo depois. Mas, Senhor Deus, auxilia cada um dos que nos ouvem, para que possam receber a Tua bênção, Tua misericórdia e o Teu amor sem fim nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos agora ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Primeiro Deus. Você sabe que todos os dias, logo cedo, a gente para ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas. E hoje ele vai falar mais uma vez ao nosso coração. Estamos estudando sobre os milagres de Jesus, a cada dia um novo milagre. E hoje vamos estudar sobre a cura de um leproso. No início do programa de hoje, eu disse para você que a lepra era conhecida como o dedo de Deus. É como se Deus colocasse o dedo dele sobre a pessoa, porque ela era afligida com tamanho sofrimento, com dores. Mas nós vamos entender que Deus não é assim. Deus não quer o sofrimento nem a miséria de nenhum ser humano. Muitas vezes o que acontece é que nós colhemos os frutos da nossa própria semeadura. Vamos entender mais sobre esse assunto no texto de hoje. Mas antes de avançarmos no nosso estudo, queria convidar você para nós orarmos. Nós somos aconselhados a nunca abrir esse livro para estudá-lo sem antes orar. Se você puder, ora comigo agora. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la, queremos aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar através do texto de hoje. Por isso que o nosso coração se abra à aceitação da Tua palavra e que o Senhor nos dê a força e o poder necessários para colocarmos em prática tudo aquilo que esse livro nos orientar. Abençoe cada amigo, cada amiga que para nesse momento para juntos aprendermos da Tua palavra. Oro por eles agora, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então à leitura do texto de hoje, Lucas capítulo 5, versos 12 a 16. Eu leio assim, Lucas capítulo 5, 12 a 16. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra.
Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia ao seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aí está o texto que hoje vamos analisar. Jesus curando um homem deficiente de lepra, ou um leproso. Ao olharmos para o texto sagrado, nós ficamos pensando como que Jesus se importava com as pessoas. Em cada momento que ele se encontrava com as pessoas, ele estava sempre disposto a oferecer a cura, o alívio ao sofrimento de cada pessoa. Como esse mesmo livro ensina que Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, isso quer dizer que Jesus continua com a mesma boa vontade de operar milagres, de realizar curas, de fazer maravilhas em prol do seu povo. Agora, uma coisa que chama a nossa atenção nesse texto é a fé que possuía esse homem para se aproximar de Jesus em busca da cura. Os evangelhos relatam que Jesus constantemente estava cercado de multidões, mas no meio das multidões haviam pessoas sinceras que estavam ali em busca de cura, mas haviam também pessoas curiosas que só queriam saber o que iria acontecer. Haviam pessoas ali esperando apenas uma multiplicação de pães e peixes para ter o alimento sem ter que trabalhar. Havia pessoas que estavam ali por um acontecimento, por uma causalidade qualquer. Então a multidão que cercava Cristo era diversificada em suas intenções. Mas todas as vezes que Jesus encontrava um coração sincero, um coração desejoso de ser abençoado, Jesus estava sempre disposto a estender a sua mão e operar sinais e maravilhas. Desta feita, foi um homem leproso que se aproximou de Jesus. A lepra era uma doença terrível, não apenas porque carcomia as partes do corpo da pessoa, mas porque separava esta pessoa completamente do convívio social. Para começar, uma pessoa possuidora da lepra não podia mais continuar em casa, porque a lepra era transmissível, e se ela ficasse junto com a família, os outros membros da casa certamente contrariam a mesma doença. Então ele tinha que deixar sua família. Não apenas deixar a família, não era permitido um leproso frequentar a sinagoga. Ele tinha que ser separado do seu clã, ou seja, a pessoa era completamente isolada do convívio social. E se já estava difícil ter que superar a doença, o sofrimento e a miséria que ela trazia consigo, imagine você ficar longe das pessoas que nós amamos, longe do convívio social e enfrentar sozinho o drama de uma doença tão terrível. Associado a esses fatores estava a ideia ainda muito frequente nos dias de Jesus de que uma pessoa leprosa contraía lepra por causa de sua desobediência a Deus, por causa de seus pecados. Então, na mente de muitos, era o pecado que provocava a lepra. Por isso era conhecida ainda como o dedo de Deus. Então, essas pessoas não só tinham problemas de relacionamento, porque teriam que viver sós, mas elas também podiam ter problemas mentais, por um sentimento de culpa que dia e noite ficava martelando em sua consciência. Que pecados teria eu cometido para merecer esse castigo tão grande? E se desenvolveu ainda um outro conceito. O pecado poderia passar de pai para filho, de geração para geração. Então, você vai ver, por exemplo, lá no caso de João, capítulo 9, quando os discípulos perguntam para Jesus assim, apontando para um cego de nascença, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Com esta pergunta, você entende os conceitos que haviam nos dias de Jesus, muitos distorcidos da realidade.
mas Cristo ali estava. Esse homem demonstrou uma pura e genuína fé na pessoa de Jesus. Ele se aproxima de Cristo, ele se prostra diante de Jesus com o rosto em terra e então declara: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Duas coisas chamam a nossa atenção nesse verso. A primeira delas é que aqui, em Lucas capítulo 5, no versículo 12, é dito que este homem, possuidor de lepras, ele prostrou-se com o rosto em terra. Sabe o que significa isso? Significa que ele colocou-se completamente prostrado na presença de Jesus. Ele reconheceu em Cristo uma autoridade sobre-humana. Ele reconheceu em Cristo uma pessoa divina. Ele reconheceu em Cristo o Messias que eles tanto aguardavam. Ele sabia quem ele era e ele tinha convicção de que esse ser, de que esse homem que ali estava, deveria ser adorado. Ele prostrou-se com o rosto em terra. Esta era uma atitude de profunda reverência. Você vai encontrar na Bíblia outras ocasiões em que pessoas se prostraram diante de anjos. Isso aconteceu com João. Lá no capítulo 19 do Apocalipse, João se prostrou diante do anjo que dava para ele as instruções, mas o anjo repreendeu a João e diz assim: vê, não faças isso, João, eu sou conservo teu. Ou seja, João, não me adore, eu sou criatura como você, adora a Deus. Nem mesmo os anjos aceitaram serem adorados, porque eles são criaturas. Mas agora, Cristo, quando esse homem se prostra com o rosto em terra, o adorando como Deus, Jesus aceita, porque ele é Deus. E como Deus, ele quer o melhor para seus filhos. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é essa atitude de reverência desse leproso para com a pessoa de Jesus. Sabe, eu cresci numa igreja bem humilde, lá no estado do Espírito Santo. Eu me tornei cristão com 13 anos de idade, fui batizado nas águas e frequentava a Igreja Adventista de Mucuri, lá em Cariacica, no Espírito Santo. E eu me lembro muito bem que quando comecei a frequentar a igreja com 13 anos, havia no fundo de nossa igreja uma pequena placa com um texto de Abacuque 2:20, onde o profeta diz assim: o Senhor está, porém, no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Que verso lindo, não? O Senhor está, porém, no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse verso nos ensina, o profeta Abacuque nos ensina, que nós, quando nos aproximamos de Deus, devemos nos aproximar com reverência, reconhecendo o lugar que é devido a Ele e que nos é devido. Nós somos criaturas, Ele é o Criador. Nós somos os pecadores, Ele é o Santo. Nós devemos, como esse leproso, nos prostrar em reverência. Isso nos ensina a respeito de nossas liturgias, de nossos cultos, de nossos momentos de adoração. Nós não podemos nunca perder o senso de que quando adoramos, adoramos um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que exige a nossa reverência. Olhando aqui para a história, esse leproso reconheceu isso em Cristo, mas ele deu um outro passo. Ele demonstrou uma fé genuína no poder de Jesus, ao declarar: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu sei que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Eu já vi o Senhor operando milagres. Eu preciso também de um milagre. Eu não mereço esse milagre, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode operar na minha vida. Assim como nós, pais, não rejeitamos nunca um pedido de um filho, mas damos toda a atenção e carinho que eles precisam, assim nosso Pai Celeste faz. Os ouvidos de Deus sempre estão abertos ao clamor de seus filhos.
E quando esse homem diz: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode purificar-me, o Senhor pode me livrar desse mal. Qual foi a resposta que Jesus imediatamente ofereceu para esse homem? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus não apenas estava desejoso de trazer esse homem à cura em resposta à sua fé, mas o evangelista diz claramente que antes de dar a cura, Jesus ofereceu o toque. Jesus primeiro toca, e depois que toca no leproso, ele diz assim: eu quero que você seja curado. Fica limpo. Como é contrastante o Cristo que os evangelhos nos pintam com os líderes religiosos dos tempos de Jesus. Nos dias de Cristo, uma pessoa, quando contraía a lepra, deveria anunciar sua miséria, sua desgraça, por onde quer que fosse. E quando pessoas se aproximavam dele, ele deveria gritar: imundo, imundo, imundo. Ou seja, ele deveria anunciar que ele possuía uma doença que poderia ser transmitida a outras pessoas. Ele deveria gritar para que as pessoas se afastassem. E aquele que entrava em contato com o leproso, aquele que tocava o leproso, também ficava leproso. Mas com Jesus é diferente. Jesus não reprime as pessoas quando sofrem. Jesus não reprime esse homem na sua miséria. Pelo contrário, Jesus para ouvi-lo. Jesus dá a ele a atenção que ele precisa. Jesus se põe diante dele como aquele que quer ajudá-lo no que for necessário. Ali está Cristo desejoso de curar, mas antes de curá-lo, Jesus primeiro toca-lhe, estende a mão e toca. Quando alguém tocava o leproso, alguém ficava imundo. Mas quando Cristo toca o leproso fica puro. Extraordinário. Esse é o poder que há em Cristo. Aquele que se aproximava do leproso e nele tocava ficava impuro, mas quando o leproso se aproxima de Cristo, ele fica limpo. Porque o poder de Cristo, o poder curativo de Jesus, era muito maior do que a transmissibilidade dessa doença. Antes de oferecer a cura, Jesus toca na lepra do homem, para ficar muito claro de que ele é amado, de que Jesus não tem medo da doença, de que Jesus não pode ser alcançado por esse mal. Talvez você tenha orado muito tempo por um milagre. Talvez você esteja pedindo a Deus cura por algo na sua vida. O que nós precisamos sentir hoje é o toque de Jesus. Porque mais importante que a cura para as nossas misérias, para as nossas enfermidades, é sentir o toque perdoador e salvador de Jesus. Quando Cristo nos toca, nós percebemos o poder e a vida que há nele. E este poder e esta vida nos são transmitidos. O toque de Jesus traz para nós a cura que nós tanto precisamos. Jesus queria oferecer não apenas uma cura física, mas uma cura emocional, uma cura espiritual. Jesus queria que esse homem entendesse que ele o aceitava assim como ele estava. Mais que isso, ele não só o aceitava na situação que ele estava, mas ele tinha o poder de transformar, de mudar esta situação. E foi isso que ele fez. Depois de tocar na lepra, depois de tocar no homem leproso, na carne carcomida, ele disse: eu quero que você fique limpo. Fica limpo desse mal. E no mesmo instante, a cura se operou. Extraordinário poder de Jesus. Aquele que até há poucos instantes carregava uma doença, está agora completamente purificado.
aquele que até há poucos instantes estava condenado a passar o resto de sua vida longe da família e da sociedade, pode agora ser integrado. Mas há uma outra lição no texto. Depois que Jesus opera o milagre, ele ordena então a esse homem que foi curado que se mostrasse ao sacerdote e oferecesse pela purificação dele o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. E aqui Cristo faz menção às leis do Antigo Testamento. Cristo menciona que quando nos dias de Moisés alguém ficava curado de uma lepra, deveria se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote confirmasse a cura. Deveria também apresentar uma oferta a Deus de gratidão, e então ele poderia ser agora readmitido na comunidade religiosa, na sua família. Jesus então valoriza aquilo que foi orientado no Antigo Testamento. E Jesus diz para esse homem: cumpra a lei. O que a lei diz? Que você tem que ir até o sumo sacerdote se apresentar, ou ao sacerdote, você tem que oferecer uma oferta. Cumpra aquilo que a lei prescreve. E não diga nada a ninguém. Por que Jesus pedia, e aconteceu várias vezes, em vários milagres que ele operou, que as pessoas não divulgassem o milagre? Nesse momento, Jesus estava no seu ministério. Jesus não queria que as informações circulassem de tal maneira que, chegando aos ouvidos dos inimigos, acabassem sendo um empecilho para o seu trabalho. Jesus queria fazer o seu ministério, o seu trabalho, sem levantar grandes oposições. Mas quanto mais ele trabalhava, mais ele curava, mais se intensificava o ódio e a inveja por parte dos líderes religiosos da época. Interessante que Jesus pediu que esse homem ele fizesse o sacrifício, e ele diz mais: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. A atitude de Cristo, o seu zelo, o seu amor para com esse leproso e para com outras pessoas curadas por ele, levava a sua fama a diferentes regiões, e agora multidões vinham para que Jesus também as tocasse e para que ele as curasse. Eu fico pensando o que era viver naqueles dias. Imagine você receber a notícia de que lá na Galileia existe um mestre que tem o poder sobre os demônios, que tem o poder de curar enfermidades, que até lepra ele cura. Quantas pessoas doentes e sofredoras não afluíam em busca de Cristo, em busca de cura? O que seria viver nos dias de Jesus e testemunhar estas coisas? Mas eu fico pensando que Cristo recebia cada uma dessas pessoas com amor. Cristo dava atenção para elas pessoalmente. Cristo passava o dia inteiro ministrando às suas necessidades, porque Ele queria o bem de todas. Há lições preciosas para nós aqui. Uma delas é que quando alcançamos a bênção como esse leproso alcançou, nós devemos dar o nosso testemunho, nós devemos relatar aquilo que aconteceu, nós devemos contar para outras pessoas aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Usando bem um jargão que os cristãos evangélicos usam, conta a bênção. Nós devemos contar aquilo que Deus tem feito por nós. Dar testemunho de sua bondade, do seu amor e do seu cuidado por todos nós. O texto nos apresenta um Cristo que se importa com cada uma de nossas necessidades. O milagre que ele operou ao curar esse homem de lepra pode ser reproduzido nesta manhã. Talvez o nosso problema não seja uma lepra física, mas uma lepra espiritual. Talvez tenhamos até uma pele bonita, mas o coração está completamente corrompido pelas vicissitudes da vida, pelos costumes da modernidade, pelos prazeres da carne, e nós precisamos de uma purificação. Isso pode acontecer se nós, como esse homem, nos aproximarmos com fé de Jesus, primeiro,
reconhecendo a sua divindade, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo a nossa dependência dele. E segundo, se nós humildemente, com fé, suplicarmos pelo milagre. Como ele fez? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E é claro que teremos a mesma resposta que este homem teve. Eu quero, fica limpo. Sabe por quê? Porque tem uma oração que Jesus nunca deixará de atender. Preste atenção. Tem uma oração que quando nós fazemos, Jesus nunca deixará de atender. Pode até ser que alguns pedidos que façamos Deus não atenda. Pode até ser que temos alguns assuntos dos quais apresentamos a Deus e não temos uma resposta. Mas existe um tipo de oração que quando nós fazemos, Deus sempre nos ouvirá. E sabe qual é? É quando nós suplicamos por cura, por perdão. Quando nós suplicamos por misericórdia, por transformação da nossa natureza carnal na espiritual. Quando nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus, quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e o quanto precisamos que Deus intervenha em nossa vida, quando nós clamamos por salvação, esta oração sempre será atendida, porque é para isso que Jesus veio. Ele mesmo declarou lá em Lucas 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a grande missão de Cristo, buscar e salvar, redimir, trazer cura, restauração, felicidade. É isso que Ele quer para mim e para você hoje. Se a nossa família está dividida, se nós estamos separados, se há contendas dentro de casa, se precisamos de um milagre, Deus tem todo o poder de operar esse milagre nesta manhã. Se o seu problema é físico, como o desse homem, se você carece de cura física, Deus tem todo o poder de operar na sua vida. Agora, Ele espera, em contrapartida, um coração que acredite, um coração que tenha fé, que reconheça quem Ele é e quem nós somos, e que busque, que se agarre à mão do Todo-Poderoso. E quando nós fazemos isso, nós testemunhamos o milagre. Hoje pode ser um dia de milagres. Hoje você pode ter a sua vida transformada. Hoje você pode ter os teus pecados todos perdoados. Hoje. Só precisamos de duas coisas. Primeiro, uma atitude de reverência ao nos aproximarmos de Cristo. Segundo, fé de que Ele tem todo o poder no céu e na terra e pode operar em nós o milagre que nós tanto precisamos. Mas eu sei de uma coisa: Deus ouviu a sua oração. Deus viu tuas lágrimas e Ele vai trazer a cura que você precisa. Se você tão somente confiar nele, se você esperar no Senhor, você verá o milagre acontecer. Nesta manhã, a palavra de Deus nos ensina que Cristo se importa com você. Que Cristo não apenas quer curar, Ele quer tocar. Ele quer que você saiba que você é importante para Ele. E que você saiba que Ele tem todo o prazer de trazer a você alegria e felicidade. Por isso, nessa hora, eu quero orar com você, para que esse milagre se opere em nossa vida. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado porque 2000 anos se passaram, mas o Senhor não perdeu o poder de fazer milagres. Queremos confiar a nossa vida em Tuas mãos. Queremos suplicar que a Tua bênção alcance todos os amigos e amigas que oram comigo agora. E que o Senhor transforme completamente a nossa vida para que sirvamos ao Senhor em espírito e em verdade. Dai-nos, Pai, a Tua bênção, dai-nos a Tua direção e nos acompanha ao longo desse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.